Boa noite, meu povo querido. Nós estamos iniciando neste momento mais uma entrevista que vai ser muito boa, vai trazer muita novidade para todos vocês. Então, saúde a todos vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos hoje o nosso convidado é o Padre Paulo Xaveriano, que está conosco hoje para conversar, para trocar umas ideias aqui e trazer muitas informações. Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos os radiovintes. É uma alegria estar aqui hoje. Obrigado por este convite. Então, gente, nós vamos conversar com o Padre Paulo. Ele é missionário xaveriano. Deu para ver, né, que ele tem um sotaquezinho, ele é italiano. Ele é um dos padres mais jovens que trabalhou aqui na nossa região, né? E então hoje o assunto vai ser bem legal. Nós estamos no mês de agosto, né? Mês vocacional. Então, nós vamos conversar sobre vários assuntos aqui ligados a isso. Então vamos começar a fazer nossas perguntas. Padre Paulo, a primeira pergunta aqui é para o senhor. Conte-nos para nós o seu histórico vocacional. Antes, deixa eu só desligar a música de fundo aqui. Vou tirar a música de fundo para o som ficar mais limpo, né? Para a nossa conversa. Vamos voltar aqui à pergunta. Padre Paulo, conte para nós o seu histórico vocacional, a sua entrada no seminário, os seus primeiros trabalhos como padre, até os dias de hoje, se eu conseguir resumir aí para nós. O meu histórico vocacional começa no sonho de Deus, quando ele, através dos meus pais, fez com que a gente nascesse. Isto foi no ano 72, 16 de dezembro. Foi uma alegria para os meus pais que nascesse o menino, sendo que eu tinha já uma irmã de 2 anos mais velha do que eu. Então, esta vocação nasce desde sempre, porque é primeiro o chamado de Deus que me chamou a existir como pessoa. E não somente como pessoa, mas como um filho de Deus e como um batizado, né? Então, fui batizado no dia 17 de março do ano 73, e ali começou toda esta sementinha vocacional começou a crescer. Eu sou filho de Mário e Juliana, tenho 2 irmãs, uma mais nova, uma mais velha. Digo isso porque a minha vocação, esta semente caiu num terreno muito fértil. A gente viveu também com minha avó, e a paróquia que sempre frequentei foi também um berço muito, muito importante para a gente. Então, aconteceu que quando tinha 10 anos de idade, um menino ainda, veio um padre missionário, o nome dele é Virgínio. Ele veio durante um dia, do Dia Nacional das Missões, em outubro, no 3º domingo, e falou da missão. Ele disse, eu sou missionário na África. Na África tem muitas necessidades, muitas pessoas que sofrem, as comunidades são pequenas, são espalhadas em todo canto, tem que fazer dias e dias para chegar lá, e eu preciso de ajuda, meus jovens. Quem se dispõe para me ajudar? E lá numa turminha de meninos, de 10 anos, levantando a mão, dizendo, eu quero te ajudar, por que não? Eu venho. E assim que tudo começou, ele me convidou no seminário para um tempo de férias, assim, junto a gente foi. Mas lembro que naquele ano a gente respondeu, não, eu sou muito novo ainda. Ele falou, normal, claro, tem muito novo, tem 10 anos de idade. Então, ele continuou o relacionamento com a gente, fui lá, meus pais sempre me acompanharam, minhas irmãs também. Quero frisar esta questão familiar que é muito importante na caminhada vocacional. E assim, resumindo, entrei quando eu tinha 12 anos de idade e fiz o meu ensino médio fundamental superior no seminário. Éramos mais ou menos 60 crianças, praticamente, adolescentes. E assim começou a minha formação. Todo ano tinha jovens entrando, tinha jovens saindo também. E toda vez que ele saía, a gente se perguntava, será que estou no caminho certo? Mas assim a gente ia para frente. Chegou a idade de decidir se ir para a faculdade ou não, de teologia, de filosofia. E eu pensei entre mim, se até agora
sentir este chamado, se a gente se sente em família, no lugar certo até agora, por que deveria mudar alguma coisa? Se Deus foi fiel comigo até agora, vai ser fiel no futuro também. E assim, partilhando com meus pais, eles disseram, se você está feliz, nós também te apoiamos. E isto friso porque o chamado que Deus nos faz é para a nossa felicidade, a nossa individual e de todas as pessoas que Ele nos faz encontrar. E foi assim que no ano 2000 foi ordenado padre, mais 3 jovens. Trabalhei por 9 anos na animação missionária e vocacional em Milão, e depois, no ano 2007, em novembro, foi destinado ao Brasil. Foi sempre meu desejo ir lá para onde mais precisava, onde não tinha muitos padres, onde a igreja estava começando, onde as distâncias entre uma comunidade e outra eram grandes e precisava de padres. E assim que foi escutado. Foi enviado na paróquia de São Félix do Xingu por 5 anos, com o padre José Borghese, no começo estava o padre Mateus, e depois foi para Tucumã, com João Evandro, e também padre Amadeu, foi padre Danilo, padre Primo, foram tantos padres que a gente conviveu junto. E depois de 9 anos de paróquia, né, os xaverianos pediram uma força na animação missionária e vocacional. Quero dizer que nunca me afastei do que eu amo, né, trabalhar com a juventude, principalmente no discernimento vocacional, esta caminhada que leva a juventude a se descobrir no lugar certo, né? Este lugar certo deve ser perto de Deus. Então, é isto que hoje, neste momento, estou aqui conversando com você e com todos os radiovintes com muita alegria. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet, em cadeia com a Rádio Voz Paraguatins de Marabá. Coordenação lá do Padre Cícero. Padre Cícero falou que te conhece, viu? Lá de Marabá. Conheço ele. Sim, conheço ele. Nós estamos em cadeia, em rede aqui, as 2 rádios. Maravilha. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Vamos dar uma passadinha lá no grupo da rádio. Chegou lá a Terê está online, ela é do interior de São Paulo. Tem a Valéria Belani, do interior de São Paulo também, confirmando lá a Vera Lúcia do Paraná, né? Estão ligadinhos lá ouvindo a gente. Se vocês depois, gente, quiser mandar uma mensagenzinha pro padre, aí vocês postam aí, mas não é 1 quilômetro não, é só 3 linhas, viu? As nossas entrevistas aqui, o tempo passa ligeiro e não dá tempo de ler muitas mensagens grandes, né? Então a segunda pergunta, Padre Paulo, nós estamos no mês vocacional, que é o mês de agosto. Então, explique para nós aí o que significa vocação e por que esse mês vocacional. Sim, mês vocacional, a gente sabe como existe setembro, mês da Bíblia, outubro da missão, assim agosto, mês vocacional. Não quer dizer que este tema seja só um mês no ano, mas um despertar na igreja inteira do Brasil, refletindo e criando atividades em favor principalmente da juventude neste despertar vocacional, este acompanhamento para chegar ao conhecimento da vontade de Deus sobre cada um de nós, né? Quando a gente pensa em vocação, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: não estou sozinho neste mundo. Alguém pensou em mim, fez com que eu nascesse, tem alguém que me ama, alguém que quer que eu exista, que eu esteja neste mundo, alguém que continuamente me chama, alguém que se importa comigo. E não tem coisa melhor saber isso. E quando a gente descobre que este alguém que me ama e que se importa comigo é o mesmo Criador da história, o mesmo Salvador da humanidade, isto enche o coração de alegria. Ele me chama, quer dizer que eu, com ou sem de mim, não é a mesma coisa. Ele precisa de mim, principalmente ele precisa que eu esteja junto com ele, que eu fique com ele, porque a companhia com o nosso Criador e Salvador é a coisa que Deus mais deseja. Lembramos todo mundo, Adão e Eva, quando se esconderam. A primeira coisa, Deus, eu me imagino Deus com a mão nos cabelos, dizendo: cadê a minha obra-prima da criação?
Se perdeu, alguém roubou, cadê? E apareceu lá Adão e Eva escondidos, envergonhados, estamos aqui, graças a Deus estão aqui, não fugiram, ninguém machucou vocês, né? Então eu imagino esta história da salvação como esta busca contínua, né? Deus que está apaixonado pela sua obra-prima, assim como um pai com seu filho, e o filho que corre, que foge, que procura caminhos diferentes. Ele sabe qual é o caminho certo, mas ele procura outros caminhos. E sempre foi, sempre será assim. E Deus não cansa de correr atrás da gente. Mesmo vocacional quer dizer mesmo isso. Lembrar que nós somos muito amados, que é possível estar em comunhão, dialogar com Deus, ouvir a sua voz, receber a orientação. Não somente Deus me chamou, mas Ele também me mantém vivo continuamente. Mês vocacional nos lembra isso. Não somente você existe, mas Deus continuamente te dá a existência, te permite de viver. Olha quantas pessoas Deus movimentou para que eu nascesse. Imagina, a primeira pessoa que Deus movimentou foi Adão e Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva, digamos assim, né, para simplificar. Quantas gerações para que nascesse lá no ano 72 este menino que agora cresceu, Paulo, né? Então, cada um de nós, além de nós sermos, fazemos parte da mesma família em Cristo Jesus, né, pela comunhão também em Adão e Eva, mas quantas pessoas Deus movimentou? Lembro meu pai e minha mãe, né, Maria e Juliana, os pais deles, né, Atílio, Mercedes, Augusto, Edina, meus avós, paternos e maternos, bisavó, tataravó, e assim vai atrás. O fato que ele me mantenha também na existência. Isto é importante lembrar no mês vocacional. Vocação não é somente pedir a Deus e descobrir se eu sou chamado a ser padre, irmã ou me casar, mas descobrir a alegria de ser importante para Deus, que Ele continuamente opera ao redor de nós. Deus nos pede de abrir os nossos olhos para olhar com maravilha tudo isso. O meu coração, que bate 80 vezes, né, por segundo, quando está até agitado, bate mais rápido, bate 4.800 vezes por hora, 115 mil por dia, fiz com a calculadora hoje, 41 milhões e 500 mil por ano, e multiplica por 47, dá mais, quase 2 bilhões de vezes. Isso só para dizer um aspecto. Se a gente lembra também a questão da natureza, Deus permite que esta natureza, o oxigênio, continue a alimentar nós, a nos sobreviver. Então, mesa da vocação quer dizer despertar esta consciência, despertar a alegria de ser chamado e a responsabilidade também de responder. Eis-me aqui, Senhor. Porque Deus tem um projeto sobre mim. E quando a gente descobrir este projeto, se olhando, descobrindo quem sou eu, principalmente, e se eu me colocar a serviço deste projeto, eu vou ser feliz. Assim como um passarinho nasceu para voar, assim como um peixe para nadar, o ser humano nasceu para amar. Mas para amar não em qualquer forma. Não somos chamados só a viver, a sobreviver, mas somos chamados a viver como filhos de Deus, amados, muito amados. E hoje precisamos anunciar à juventude, principalmente nos momentos de desânimo, que cada um de nós é amado, é muito amado. Então, essa primeira vocação é a existência, a segunda vocação, uma vocação que abrange a primeira, né, é o chamado a viver em relação de amor, de amizade com Deus, e de transformar tudo isso em um compromisso, colaborar por o reino de Deus. Mas depois a gente fala um pouco mais, né, neste diálogo, a gente não quer monopolizar toda a discussão. Mais tarde a gente fala mais um pouquinho. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet. O tema ele é muito profundo, né? Então não dá para se esgotar assim. E ao mesmo tempo é difícil de resumir, né? Os nossos ouvintes devem estar perguntando o seguinte: o que deve ser missionário xaveriano, né? Então a pergunta é sobre isso. A pergunta agora é o seguinte:
Fale para nós, Padre Paulo, que o senhor é missionário xaveriano, como foi fundada a Congregação dos Missionários Xaverianos? Explica para nós. Sim. Então, tudo tem sempre um começo, assim como o ser humano, né? A história de Adão e Eva nos lembra a origem, digamos assim, do ser humano. Assim também os missionários xaverianos nasceram de um sonho de uma criança que despertou este sonho quando ele, todo dia de manhã, Guido Maria Conforti, ia para a escola e passava na frente de uma igreja. Ele entrava e, olhando um crucifixo, né, por muito tempo, ele dizia assim, eu olhava para ele olhava para mim. E parecia me dizer tantas coisas. E o pequeno Guido descobriu que muitas coisas que Jesus estava dizendo anuncia este amor de Deus para a humanidade. Eu tanto amei o mundo que enviei o meu Filho Jesus Cristo, disse Deus Pai, né? E este anúncio da boa nova de Cristo tem que ser conhecido à humanidade. Então, Guido Maria Conforti teve esta sementinha dentro, ele deixou crescer esta semente. Ele encontrou também dificuldade, porque por causa da saúde dele, ele não pôde logo, né, entrar em nenhuma congregação missionária. Então, ele pensou o seguinte, se eu não posso entrar em nenhuma congregação que já existe, eu, com a graça de Deus, vou ser um fundador de uma família religiosa. E assim que foi. Ele era jovem padre, e apesar dos muitos compromissos na diocese dele, né, ele pensou de reunir um grupinho de jovens sacerdotes, seminaristas também, que estavam com dentro o desejo de anunciar o evangelho lá onde mais precisava. Lembramos que estamos no começo do século 1900, né, 19º século. Então, naquela época, tem uma época de fervor missionário. São Guido Maria Conforti, ainda Guido Maria Conforti, Padre Guido, ele reuniu este grupinho de jovens. E assim que enviou os jovens, estes jovens padres, enviou logo para a China. Por quê? Acabamos de ouvir o evangelho de hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a sua vida? Então, ele se inspirou a São Francisco Xavier, o qual ele também é um grande missionário. Aquele que despertou em São Guido Maria Conforti a vontade de continuar o sonho. Sabemos como São Francisco Xavier morreu à porta da China. Ele, depois de ter evangelizado a Índia, uma parte da África, assim, o sonho dele era entrar na China. Mas não entrou por causa que ele morreu do cansaço, de doença, porque naquela época não tinha aviões, era muito difícil chegar nas missões. Então, Guido Maria Conforti pensou, eu quero continuar o sonho, eu vou enviar todos os missionários lá na China. Por quê? Porque a nossa missão não é somente evangelizar, mas a gente escolhe os lugares lá onde ainda o evangelho não chegou, onde acaba de chegar, onde a igreja ainda não é bem formada, não tem clero, não tem uma organização, não tem estrutura suficiente para estar em pé sozinha. É por isso que nós somos enviados nestes lugares. Assim como a gente foi para o Alto Xingu, naquela época no qual não tinha ainda clero local, é agora que está começando, graças a Deus, e no dia no qual terá uma igreja local, sacerdotes, padres, bispos, leigos comprometidos, que já existe, graças a Deus, né? Está faltando somente padres no Alto Xingu locais, de Tucumã, Orlândia, São Félix, Água Azul, daquela região. Nós iremos para lá onde mais precisa, porque sempre tem lugares onde mais precisa, né? Naquela época foi o Alto Xingu, um dia vai ser o Alto Solimões, outros lugares. Então foi assim que por 50 anos, nós missionários xaverianos fomos enviados somente na China, justamente por causa da falta não tinha cristãos, tanto menos sacerdotes e padres, né? E depois da expulsão, né, depois de 50 anos, nós fomos, no lugar de voltar para a Itália, de onde a gente estava saindo, uma congregação italiana, que porém agora é internacional, né, de todos os continentes, e naquela época se decidiu, não, no lugar de voltar para a Itália, a gente permanece na Ásia, e assim surgiu Bangladesh, Indonésia, Filipinas,
Japão, Tailândia, ultimamente, fomos para a África também, fomos para as Américas e também para o Brasil. Foi justamente a partir de uma porta fechada que se abriu outras janelas, né? É a lógica de Deus, né? Deus não desiste, Deus transforma, tudo se transforma. Então, nós, missionários xaverianos, temos este carisma. Carisma quer dizer a nossa identidade. Identidade de ir anunciar a boa nova. E não é um anúncio assim, só de palavras, mas a gente aprende a se encarnar, a valorizar o que está presente lá no território. Porque a gente acredita que, embora não haja padres, o Espírito Santo, que é o protagonista da missão, ele já foi, ele já está presente. A semente do Espírito Santo, a semente de Deus, está brotando, já está dando frutos. O trabalho do missionário é aquele de reconhecer, valorizar, regar esta semente para que possa dar fruto e todo mundo possa beneficiar. O missionário, quando vai naquilo que nós chamamos terra de missão, ele mesmo que se converte. Eu me converti, estou me convertendo a partir do encontro de tantas pessoas que eu fui para amar, encontrei me amando, me aceitaram com todos os meus limites, com o meu sotaque, né, a entender, maravilhoso ir nas comunidades e principalmente a criança, né, puxar a saia da mãe, não entendi não, fica quieto, o padre... Mas a criança fala a verdade. Resumindo um pouquinho a espiritualidade missionária xaveriana, esta espiritualidade, este jeito de ir ao encontro e reconhecer a presença de Cristo já presente, colaborar, não se impor. A gente não vai para implantar nada, a gente vai para construir junto. É por isso que precisa entrar tirando as sandálias, assim como Moisés, na sarça ardente, ele tirou a sandália e reconheceu que aquele solo, aquela terra era sagrada. É sagrada. A terra do Brasil é sagrada porque saiu das mãos do oleiro que Deus, Criador nosso, está sagrada e nós estamos somente colaborando e pedindo ajuda também, né, para os colaboradores e também o trabalho da animação vocacional, aquele de despertar colaboradores. Quem se sentiu amado tem que amar, porque missão é a resposta do chamado. Eu te chamo, Paulo, eis-me aqui para fazer o quê? Vai e anuncia o evangelho. Né? Então, a missão é a resposta ao chamado do transbordar do amor de Deus. Deus é tão grande de amor que não se contém nele. Ele me deu este amor e também não se contém de mim, a gente partilha. Esta é uma nota, entra na roda da gente, né? Tem um canto maravilhoso, este partilhar o amor de Deus, receber, entrar na comunhão. Rádio Filos, evangelizando pela internet. Aproveita, bebe água, Padre Paulo. Deixa eu dar uma passadinha aqui no grupo. Alguém perguntou, sim, o que significa? Deve ser a palavra xaveriano mesmo, que alguém está perguntando, que acabou de responder, né? Aí a Vera Luz falou, que padre ungido, Deus o abençoe. Amém. Amém. Então, xaveriano vem do nome de Xavier, de São Francisco Xavier, né, padre? Justamente, muito bem, Rómulo. Guido Maria Conforti, ele não quis colocar o nome dele, né? Então ele pensou, se eu sou missionário, se alguém despertou em mim este fervor missionário, ardor missionário, foi a leitura deste santo, de um livro de São Francisco Xavier. Então ele pensou, eu quero ser a continuação. Xavier, xaverianos. É por isso. Legal, viu? E o São Guido, ele era bispo? Sim. São Guido era... quando ele pensou de ser missionário, ainda era padre, era seminarista, já estava com este sonho. Depois se tornou padre, logo foi colocado em lugares de responsabilidade na diocese originária dele, que é Parma, na Itália, no norte da Itália.
E quando ele estava querendo fundar, né, um instituto, já foi enviado para uma diocese chamada Ravenna, que é ali próxima. Mas ele não desistiu, ele disse, mesmo se me ordenar um bispo, eu vou levar à frente o sonho que não é meu, o sonho que é de Deus, que eu encontrei, eu quero colaborar, para que não se torne só um sonho. Então, ele era bispo, sim, fundador. É interessante que no dia da ordenação dele, embora que o bispo seja livre dos votos, no sentido da obediência, no caso, né, ou seja, ele quis renovar os seus votos, o voto de pobreza, castidade, obediência e missão, para dizer esta consagração, inclusive este ano, 100 anos do reconhecimento dos missionários xaverianos, né, como instituição, como reconhecimento, como instituto missionário e religioso. Né? Demorou 25 anos antes que de Roma reconhecessem o instituto como vontade de Deus. Se alguém quiser, depois a gente explica o porquê do problema, né? Depois a gente vê. Muito interessante, viu? E esse desejo missionário que o São Guido tinha é muito grande, né? Apesar porque o bispo, todo mundo sabe que quando um bispo ele é eleito e ele vai para a diocese, ele passa a responder por aquela diocese e ele tem que ficar lá, né? E ele mesmo assumindo essa tarefa que a igreja pediu a ele, mas ele deu continuidade a criar um grupo de missionários, né? Para fazer o que ele não pôde, né? Multiplicar praticamente, né? Se ele não podia fisicamente ir, ele juntou. Interessante que tem um livro que fala um pastor com 2 rebanhos. Porque a gente tem que lembrar que cada padre, cada bispo, não é ordenado para uma paróquia, para uma diocese. É claro que depois, que nem a gente trabalhou em São Félix, em Tucumã, porém, a abertura, a responsabilidade que o mundo inteiro seja evangelizado. Então, embora a gente trabalhe com corpo e alma, ali onde a gente está, porém, temos que incentivar, mesmo a diocese do Alto Xingu, incentivar vocações para o mundo inteiro. Porque uma vocação missionária é sinal da maturidade da fé, da maturidade de uma igreja. Assim como um pai e uma mãe, embora sofra quando o filho decide de casar, de sair de casa, mas ele vai, com a bênção de Deus. Porque o chamado não é aquilo de ficar ali depois que nem uma água, uma represa. Se a água permanece sempre ali e não tem pessoas que entram, pessoas que vão, e assim que a igreja que fica se sente responsável daquele missionário, assim como o povo do Alto Xingu nunca se esqueceu da gente, nem eu, de vocês, né? Portanto, é uma riqueza muito grande. Quem vai, sai desta terra, lembra aqueles que ficaram, que se eu estou aqui hoje em Belém, fui enviado, a última envio foi de Tucumã. Tucumã me enviou, se sacrificou um pouco, recebeu também outras pessoas, ninguém fica sozinho, né? Mas este pastor, Sangue de Maria Conforte, com 2 rebanhos para fazer do mundo uma só família. É a Rádio Filos evangelizando pela internet, junto com a Rádio Voz Paraguatins de Marabá, lá do Padre Cícero. E com alegria, vamos dar uma passada aqui no grupo dos ouvintes. Então, é interessante, né? O São Guido, um pastor com 2 rebanhos, porque ele tinha que cuidar da diocese e ele tinha que cuidar do grupo missionário que ele fundou, né? E esse grupo, indo para a China, né? Precisava de ter uma direção, né? E com certeza ele era um tipo de superior à congregação no início, né? Então, claro. 2 rebanhos que ele cuidava. Um detalhe também que eu achei interessante foi sobre a questão que primeiramente ele pensou em mandar todo mundo para a China, seguindo os passos de São Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier tinha o desejo de evangelizar a China e ele morre durante esse trabalho, esse processo, né? E então o São Guido pensou em mandar todo mundo para a China para terminar, dar continuidade ao trabalho de São Francisco Xavier, né? E quer dizer que os missionários depois foram expulsos da China?
aconteceu que todos os estrangeiros, né, todos os estrangeiros foram expulsos da China e tinha uma decisão a ser tomada, né? O que vamos fazer? Então, os superiores, que já Guido Reconforto não estava mais, decidiram de abrir mais países. Então, é por isso que fomos para outros lugares com o mesmo intuito. Entre os países do mundo, a gente escolhe os países que menos evangelizados. Porque a gente se pergunta por que no Japão? A tecnologia, o progresso, né? Mas a gente se pergunta, o povo do Japão conhece Jesus? O povo do Japão recebeu a boa nova, que tem um Deus que ama cada um, que tem um Deus que enviou o seu próprio Filho, enviou si mesmo para testemunhar este amor gratuito. Então, nós vamos lá, principalmente lá onde não tem o conhecimento de Deus, que é amor. E, claro, a gente vai também nos países mais pobres, para colaborar para que o amor de Deus seja conhecido, não somente de palavras, mas também através das obras. Não é por nada que no começo os missionários, no começo se substituem praticamente ao trabalho do Estado, o trabalho do município, porque quando chegamos também no Alto Xingu, entre aspas, não tinha quase nada, né? Nem de estrutura, nem de escola, nem de saúde e tudo mais. Mas, em geral, onde os missionários chegam, sempre traz consigo a boa nova, e a boa nova para uma família que tem filhos que não tem a escola, uma boa nova é ter uma escola. Uma boa nova para uma pessoa que está doente é ter um hospital, ter um médico e tudo mais. Para lá onde não tem água, cavar um poço e tudo mais. É por isso que nunca a boa nova é separada entre falar de Jesus, testemunhar Jesus e praticar Jesus, praticar o amor de Deus ali onde você está. Então, será muito diferente o trabalho no Japão e, digamos assim, no Brasil, na Amazônia, no Alto Solimões, lá no Lindoeste, Sudoeste, no Iriri, nestes lugares. Muito diferente de um lado, mas também muito parecido do outro. Levar o amor de Deus e também nos deixarmos converter pelo amor de Deus, porque o missionário, quando chega, sempre é bem acolhido. Eu falo em primeira pessoa, eu fui bem acolhido. Por quê? Porque os missionários, antes de mim, trabalhando bem, com todos os limites, claro, mas fizeram com que o povo reconhecesse nos missionários pessoas enviadas por Deus para acrescentar e não para tirar, né? Então, é por isso que a gente fica muito agradecida a todos os padres, Padre Mário, pessoal, muitos padres, né? Padre Renato Trevisan, etc., etc., que já passaram pela nossa região do Alto Xingu. Rádio Filos, entrevista ao vivo. Hoje nós estamos recebendo nosso querido Padre Paulo Xaveriano, missionário xaveriano. E o pessoal do grupo aí, gente, quem tiver algum comentário aí pode fazer, tá? E aproveito também para saudar, né, tantas pessoas que conheço, mas não vou dizer os nomes, somente me limito a agradecer, saudar também o Padre Ioannis, né, da paróquia de Orlândia, o Pedro, o Padre Pedro, o Padre Luiz, o Padre José, lá de São Félix do Xingu, junto com Danilo, com Amadeu, o Padre Mateus, o Padre Luiz Toledo, né, o Padre Primo, que agora está viajando, enfim, e também o Bispo, né, nosso amigo, o Bispo Dom Jesus, que Deus possa abençoar esta missão, este início de uma nova diocese, uma prelazia, né, por enquanto, nesta terra abençoada do Alto Xingu. Isso. Deixa eu só dar... Padre Paulo, pode deixar o microfone esticado mesmo, eu já configurei aqui para pegar o som. Fala alô para mim de novo, por favor. Alô de novo. Alô, eu baixei aqui porque... Alô. Sim. Não é todo dia que a gente fala na rádio. Se quiser, a gente pode fazer uma parceria aqui, viu? Gostei muito da sua conversa aí. Eu a agradeço. Rádio Filos. Eu ia fazer uma pergunta. É verdade que o missionário xaveriano, ele faz 4 votos? Eu vi dizer um comentário desse. Como é que é?
os votos de todos os religiosos é pobreza, castidade e obediência, né? Faz com que uma pessoa seja totalmente consagrada, totalmente de Deus, sem aquele apego às coisas materiais, sem aquele apego que não é nem sempre apego, é necessidade também, né? Então, porém, existe uma consagração, ser totalmente, digamos, de Jesus, né? Para uma missão. Além de ser testemunhas do amor de Deus, todos os religiosos são, porém, cada família religiosa tem um carisma, e o nosso é aquele da missão. São Guido Maria Conforti, ele fez questão, e por isso que teve problemas no começo, de juntar vida religiosa com vida missionária. Por isso que o quarto voto, que para nós é o primeiro, é aquele de missão. Totalidade, pobreza, castidade e obediência, para a missão. Então, a missão dá o sentido ao nosso ser religioso. Por que teve problema? Porque naquela época, 1900, lá no começo, a vida religiosa era uma vida regular, era uma vida de mosteiro, de convento, onde 6 da manhã tinha as laudes, 9 da manhã, hora média, e assim vai, vésperas à noite, completas e tudo mais. Então, de Roma se perguntar como é que os religiosos, que têm que se parar de 4 em 4 horas durante o dia, digamos, têm a possibilidade de parar para rezar junto com a comunidade, sendo missionários, devendo fazer, às vezes, 10 horas de barco para chegar numa comunidade, né, naquela época, ou andar de pé e tudo mais. Mas Guido Maria Conforti, ele fez questão, ele disse, não, eu quero que sejamos consagrados, para ser totalmente dedicados para a missão. Então, os votos são 4, pobreza, castidade e obediência, né, para a missão. E missão quer dizer que eu, quando entrei no Instituto Missionários Xaverianos, né, eu entrei, porque foi bem clara a intuição. Eu não quero juntar forças aqui onde já na Itália tem muitos padres. Muitos, entre aspas, quero dizer que eu sabia que tinha muito mais padres na Itália que na África, ou na América, etc., na Índia e tudo mais, né? Então eu pensei, eu quero ajudar lá onde mais precisa. Um padre a mais na Itália não faz muita diferença. Agora, um padre a mais, por exemplo, no Alto Xingu, faz a diferença. Então eu me senti empolgado, talvez um pouquinho de orgulho, não sei, mas em todo caso a gente se sentiu assim, orientado por esta direção. Outros jovens, na perspectiva de sair da própria terra, de enfrentar alguma dificuldade, às vezes de dormir num atoleiro, ou de trocar pneu debaixo da chuva, não anima muito. Ninguém fica animado, porém um pouquinho também, né? A gente sabe que tudo isso é compensado pelo fato, quando a gente chega numa comunidade, estávamos esperando o Senhor, bem-vindo, depois de 4 meses, o Senhor chegou, podemos celebrar batizados, casamento, missa e tudo mais. Isto enche o coração de alegria. É a Rádio Filos, evangelizando pela internet. Hoje nós estamos em rede com a Rádio Voz Paraguatins, lá de Marabá. Nós estamos recebendo aqui o Padre Paulo, missionário xaveriano, italiano. Padre, você foi um dos mais jovens que veio para cá, para a região? Sim, foi um dos mais jovens, embora que os missionários, quando chegaram também antigamente, né, eram novos também, depois passaram muitos anos nesta região. Em todo caso, na minha época, sim, teve outros padres também que chegaram, e, infelizmente agora muitos foram para outras missões, dos mais novos, eu, inclusive, a gente foi para Belém, para a animação missionária vocacional. Porém, sim, naquela época éramos um grupinho, em todo caso, que a gente se mantinha também em contato, não faltava por cada comunidade. Quando eu cheguei em São Félix, eu estava como um pouquinho, era o mais novo, né? Mas também em Orlândia, né? O Padre Martim, lembrando que o Padre Martim, chegamos, ele chegou 2 dias antes do que a gente, né? Eu cheguei 2 dias depois, eu conheci ele na teologia,
É interessante, acho que não contei para ninguém, é exclusiva. Então, quando eu cheguei, quando o padre Martim chegou, fazia acho um mês. O padre Martim, ele é meu amigo, hein? Eu tenho contato com ele até hoje. Pode falar. É meu amigo, amigo e irmão. Então, o padre Martim estava lá na sala de computação, né, estudando ainda a língua e tudo mais. Eu perguntei, qual é o seu nome? É Martim. Eu estava vendo que estava escrevendo em espanhol. Então, você é mexicano? Sim, sou mexicano. E onde é que você gostaria de ir para a missão? Ele disse, a Indonésia. Eu disse, olha, talvez a gente se encontre na missão, porque eu também tenho vontade de ir na Ásia. Pensando um pouquinho no sonho de São Francisco Xavier, né? Passaram 10 anos, né? E seja ele como eu, não fomos destinados para a Indonésia, mas fomos destinados à mesma missão, né? Ele foi para a Orlândia, eu fui para São Félix, então éramos vizinhos de paróquia. E a nossa amizade continuou e cresceu, e até hoje somos grandes amigos, além de ser irmãos, né? Pela nossa fé, pela congregação religiosa que nos acomuna. Então, os ouvintes que estão ouvindo, né? O padre Martim, ele foi nosso pároco aqui em Orilândia, viu, gente? Ele conviveu aqui com a gente 5, 6 anos e deixou uma amizade muito grande aqui com muita gente. Ele é muito bom, maravilhoso, o padre Martim, viu? Tomara que ele veja depois essa gravação. Eu entrei em contato com ele hoje à noite mesmo. Então, vamos continuar aqui com mais uma pergunta, entrevistando o padre Paulo, missionário xaveriano. Padre Paulo, nós estamos falando bastante, né, sobre a congregação dos xaverianos, para os nossos ouvintes conhecerem melhor. E nós estamos no mês vocacional, que é um mês em que, principalmente os jovens, né, porque geralmente os mais adultos, como eu, por exemplo, já tenho a minha vocação decidida já. Os jovens, eles estão em fase de amadurecimento, então ainda estão decidindo o que fazer, né? Eu, quando era jovem, eu pensava em ser, ou eu ia ser locutor de rádio, ou jornalista, ou professor. Aí eu fui para o seminário também, eu fiquei 6 anos no seminário, né? E acabei voltando a ser professor mesmo. Voltei para, né? Mas aí é o seguinte, a pergunta é o seguinte: um jovem que se sentir chamado a ser missionário xaveriano hoje, qual é o processo que ele vai fazer? Vamos lá. Maravilhosa. Sim, esta pergunta é muito... O tema deste ano é amados e chamados por Deus. Então, uma pessoa que se sente tão amada por Deus, se sente com este transbordar do amor de Deus, com a vontade de anunciá-lo até os confins da terra, não tendo medo, embora um pouquinho de medo tem sempre, né? Mas confiando em Deus, a gente está com a coragem de, digamos, de sair também para fora. Primeira coisa, entrar em contato com o missionário xaverianos. Graças a Deus, no Alto Xingu, temos, né? Então, entre em contato com o seu pároco ou com outro padre, né? Xaveriano, converse com ele. É importante... não é de um dia para o outro, amadurecer este chamado à vida. Então, fazer uma pequena caminhada, né, com o padre, que em geral, um ano de tempo, de discernimento, dá para amadurecer a decisão de entrar no seminário. Então, neste ano, amadurecendo as virtudes cristãs também, tentando de assumir aquele costume da oração, da leitura da palavra de Deus, frequentar mais os sacramentos, a confissão e tudo mais. Fazendo um diálogo com um padre, né, ou com uma irmã, com uma pessoa de fé, que faça conhecer mais a espiritualidade xaveriana. Depois, eu mesmo, Padre Paulo, sou encarregado assim, de acompanhar também estes jovens vocacionados. Durante o ano é possível organizar eventos também, convivências, seja no Alto Xingu, assim como aqui na Nanindeua, no nosso seminário. Então, durante o ano a gente pode convidar 1, 2 vezes, passar aqui uma semana, o tempo que for preciso, né, com outros jovens. Inclusive, estamos organizando para o próximo final de semana uma convivência para os mais próximos. A gente não abriu muito por causa da pandemia, não vão ser muitos, para ficar um pouco mais longe, né, um do outro. Em todo caso,
este acompanhamento. Depois do primeiro acompanhamento, 2 anos, mais ou menos, aqui na nossa casa, no seminário, o primeiro ano de convivência, vida comunitária, conhecer mais a espiritualidade xaveriana, e se precisar de um reforço escolar ou de terminar o ensino médio, também tem esta possibilidade de terminar o terceiro ano do ensino médio, e depois acessar o propedêutico. Então, a gente vai fazer cursinhos. Aqui próximo temos o seminário, a Faculdade Teológica Católica. Então, tem a possibilidade de passar 1 ano ou 2 anos, em geral são 2 anos, neste reforço escolar e nesta preparação para a entrada na filosofia, que é em Curitiba. Ali tem 3 anos de filosofia, depois o noviciado, o noviciado, que são 2 anos também de noviciado, pode ser no México, pode ser no Brasil, dependendo, varia durante um ano ou outro, depende de quantos candidatos tem. E depois 4 anos de teologia. Tem a possibilidade de ir para 4 lugares. O primeiro no México, mais próximo, na África Central, no Camarões, né? Nas Filipinas e também na Itália, onde eu estudei 7 anos lá na Itália, filosofia e teologia. Depois da teologia é a ordenação, já no 6º ano, né? 3 mais 4, depois do 6º ano já, 3º ano de teologia, o diaconato, como os padres em geral fazem, e depois de 1 ano, a ordenação presbiteral. É ali que a gente recebe a primeira destinação. A minha primeira foi para a Itália, fiquei na Itália por uns anos, 7 anos, mas os outros meus colegas, por exemplo, um veio para o Brasil do Sul e outro foi para as Filipinas. Éramos 4, 2 ficamos e 2 fomos para a missão, além fronteiras, além do nosso país. Então, este mais ou menos é o itinerário. A coisa importante é entrar em contato com um xaveriano, fazer uma caminhada com ele, conhecer o seminário também, embora seja um pouco distante, mas vale a pena, né? Dar um pulinho até aqui, Ananindeua, Belém, né? Passaram alguns dias junto com a gente para um discernimento. Uma coisa mais importante é fazer amadurecer a vocação. Por isso que é importante um contato com um padre que te ajuda, te introduz a leitura cotidiana da palavra. Eu gostei que na rádio vocês frisam muito essa leitura, essa liturgia com a palavra de Deus, né? É muito importante para conhecer o pensamento, para sentir com os sentimentos de Deus, a palavra de Deus, o sacramento da reconciliação, a Eucaristia, a adoração, o exame de consciência, o retiro espiritual, as práticas de piedade, o terço, são todas coisas importantíssimas, junto com experiências. Mas já aconteceu que São Félix acolheu um candidato, um jovem que queria ser xaveriano. E, de fato, depois ele continuou a caminhada, né? Então, ele passou 1 ano em São Félix, depois continuou a caminhada dele. Então, o nosso Alto Xingu é também um lugar, um referencial para a nossa formação como lugar de experiência missionária, pelas necessidades que a gente encontra, também pelo jeito xaveriano de operar nesta área. Rádio Filos, evangelizando pela internet. E nós hoje recebendo aqui, a gente fala que é uma visita, né? Do Padre Paulo, missionário xaveriano. Nós estamos quase chegando no finalzinho, nós temos 2 perguntinhas para a gente terminar, né? Essa penúltima aqui é o seguinte, padre: por que, padre, que todo batizado é também vocacionado? Isso é fundamental, principalmente depois do mês dedicado ao mês extraordinário do ano passado, né, missionário. Então, cada batizado, o batizado é aquela pessoa que é enxertada, que é um com Cristo, né? A gente pertence a Cristo dentro da igreja. E se a gente é um com Cristo, Cristo é o enviado do Pai. A gente não é batizado, é como receber uma formação, é como receber uma farda, um título, alguma coisa. Não é só para colocar na parede, eu sou batizado, mas para praticar. Se eu fui formado, se eu recebi uma capacitação, uma força, se eu fui ungido,
para uma missão, eu tenho que praticar. E o que é esta missão? É aquela de Jesus. Testemunhar o amor de Cristo, principalmente para aquelas pessoas que duvidam, pelo fato que eles são pobres, pelo fato que ninguém se lembra deles, pelo fato que são marginalizados. Não são os únicos destinatários, porém são aqueles que mais precisam. As pessoas que se sentem sozinhas e tudo mais. Para cada batizado, é a vocação de todo batizado, a missão. A missão é a resposta ao chamado. Eu sou filho de Deus, eu sou um príncipe, filho de Deus, eu tenho que viver aquela autoridade que no cristianismo é serviço, testemunhar e dizer a todo mundo que ele também tem um pai, que é o criador da história, do universo, que ele tem um salvador que se importou com ele, que ele veio no meio de nós, que ele não teve medo de tirar a sua glória celeste para estar perto de nós, para, junto conosco, nos levar de novo a recuperar esta transfiguração de nós seres humanos que fomos desfigurados por causa do pecado, por causa do egoísmo humano, por causa da ganância, por causa das ilusões, como desfigurados. E Jesus veio para nos transfigurar de novo. Gosto muito de Padre Leo, que fala assim que o demônio não tem o poder de gerar ninguém, de criar, mas só de desfigurar. Então veio Jesus para de novo transfigurar. Ninguém se imaginava que atrás desse crucificado estivesse o Filho de Deus, mas pela fé que nós temos, transmitida pelos apóstolos também, eles viram neste crucificado o Filho de Deus. E nós, pela graça de Deus, pelo testemunho de muitos, reconhecemos nele o Filho de Deus, o nosso Salvador, e somos chamados a anunciá-lo. Se Cristo transformou a minha vida, eu seria muito egoísta se ficasse só no meu quarto, ficando feliz porque Deus me salvou e tudo mais, e não vou testemunhar. Inclusive, nem seria verdadeiro amor. É egoísmo, Então, a gente precisa de sair, como fala o nosso Papa. Prefiro uma igreja em saída, enlameada, a uma igreja fechada, no seu luxo, etc, etc. Esta é a missão de cada batizado. Que alegria para nós hoje estarmos com o Padre Paulo. Os nossos ouvintes aqui, Padre Paulo, missionário xaveriano, é a Rádio Filos, em cadeia com a Rádio Voz Paraguatins. O Padre Cícero mandou lá a mensagem. Ele falou: obrigado, Padre Paulo, pela linda entrevista. Eu agradeço, Padre Cícero. Muita saudade do Senhor. E também tem lá também a Cristiane, ela falou muito boa a entrevista. A Vera Lúcia dizendo: somos um com Cristo. Amém, A última perguntinha, não é bem uma perguntinha, é só para o senhor deixar uma palavra final para todos nós. Com certeza, Padre Paulo, além dos ouvintes que estão conosco agora online, nós vamos deixar disponível esse vídeo no canal da rádio no YouTube, e nós vamos deixar os links com os endereços do Xaveriano tudinho lá, para quem vê esse vídeo algum dia, possa entrar em contato, que quiser, conhecer melhor. Deixa uma palavra então para os nossos ouvintes que estão agora e os que poderão assistir esse vídeo no futuro, Eu aproveito justamente porque várias vezes a gente veio também no Alto Xingu com uma missão, com um intuito, E os missionários xaverianos, vocês estão vendo, você mesmo, Rômulo, perguntou, você é novo e tudo mais. E os anos passam, um ano por vez passam para todos. Todo mundo chega novo, mas depois de 30 anos se torna já com uma idade já mais velha. Então, nós precisamos de continuar esta missão maravilhosa, linda, maravilhosa dos missionários xaverianos, porque é um carisma que Deus nos deu para ser partilhado. Então, este carisma é partilhado com a juventude, com os adultos também do Alto Xingu, e com a possibilidade de que haja mais jovens, meninos e meninas, de se consagrarem, se tornarem padres, irmãos ou irmãs também consagrados, para se doar totalmente. Mas também existe para os leigos a possibilidade de se juntar no laicato xaveriano, estas pessoas que se aproximam aos padres xaverianos, aos irmãos xaverianos, para juntar força e criar atividade também do despertar vocacional xaveriano, mas em geral, porque o despertar vocacional é a 360 graus.
de 20 meninos, meninas que a gente aproxima, de repente 1 ou 2 entra nos missionários xaverianos, mas os demais se torna um bom pai de família, ou um consagrado salesiano, ou agostiniano, de tantas congregações, né? Então é importante, porém, não pode surgir uma vocação da terra estéril, ou seja, se não tem água, se não está sendo irrigada. Então esta missão de ser animadores vocacionais é de todos os batizados. Quando você, pai e mãe de família, vê que seu filho está se questionando o que eu vou fazer na vida, incentive a ele a sonhar em grande. Não somente, eu vou encontrar um trabalhinho, sobreviver. Não, nós somos chamados para grandes coisas. Ser um grande pai de família, uma grande mãe de família, esposo, esposa, mas também, por que não, consagrado, missionário, padre e irmã. Então, convido também os leigos a fazer a parte deles, além dos padres também, incentivar em cada paróquia, que falo principalmente para os padres do Alto Xingu, é o bispo também, o senhor bispo, a cada paróquia que haja pelo menos um grupo vocacional, jovens despertados que estão se questionando o que vou fazer na minha vida, dando eles alimento a mais de palavra de Deus, de sacramento, de retiro espiritual. Graças a Deus nós temos movimentos também no nosso Alto Xingu, SEBs também, temos vários carismas que estão presentes, são uma riqueza muito grande. A gente viu. Então, juntamos forças para ajudar a juventude, ter acampamentos, ter retiros, possamos multiplicar, juntamos força com os padres, juntamos força com todos aqueles que quiserem. E também que possa, daqui a pouco, chegar lá também, em Tucumã, Irlândia, São Félix, Água Azul, naquela região, eu também partilhar essa vocação missionária xaveriana, né? De repente, junto com a gente, voltar para Ananindeua, com um grupinho de jovens, para eles conhecer mais a espiritualidade xaveriana, fazer uma convivência e tudo mais. Então, aqui em cada paróquia haja um grupo vocacional a 360 graus, que se aproximem também os leigos aos xaverianos para partilhar o mesmo carisma, e a juventude também. Temos um projeto lindo aqui na Ananindeua, Belém e Abaetetuba, nesta região do norte do Pará, onde estamos juntando um grupo de animação missionária vocacional juvenil. Jovens evangelizando jovens, despertando o anseio de algo a mais. Dizer ao jovem, nós temos que querer mais. Isto era o sonho também de Santo Inácio de Loyola. Quero mais, quero mais. Não quero só um trabalho qualquer, quero um trabalho que faça diferença na minha vida, na sociedade, que possa, como ser um locutor assim na rádio, comunicar e tudo mais. Algo de grande, porque somos chamados a algo de grande. Pode ser um trabalho aparentemente pequeno, mas nenhum trabalho é pequeno se é feito como resposta a um chamado de Deus. Assim como nenhuma vocação, nem pai, mãe, esposa, consagrado, religioso, religiosa, missionário, missionária, nenhuma vocação é maior da outra. E quero terminar com esta imagem que eu gostei, amei. Está presente neste livrinho que você pode encontrar na internet sobre o mês vocacional. Ele fala o seguinte, que a vocação é como uma rosa. Uma rosa, a gente sabe que é uma flor linda, maravilhosa. A vocação à vida é o chamado esta rosa. A vocação a viver. Mas não é uma vocação a viver de uma vidinha qualquer, mas uma vida plena. E para nós cristãos, uma vida plena é uma vida cristã, uma vida como Cristo. Então, se o chamado à vida é uma rosa, o chamado à vida cristã é a cor da rosa. Imagina este vermelho, este cor de rosa, que dá a beleza desta rosa. Então, não é suficiente viver bem, mas ter um ideal, viver como Jesus viveu. E depois, a forma concreta são as pétalas. De uma forma, uma pétala é um pai de família, outra é um consagrado, outra é um xaveriano, outra é um agostiniano, um franciscano, um professor que assume a sua profissão como um chamado, como uma resposta a um chamado de Deus, um locutor, várias folhas da mesma flor, onde a flor é a vida, a cor é o chamado à santidade, à vida plena, a ser cristão, e as pétalas são as vocações particulares. Muito bem. Deixa eu limpar aqui a garganta.
A gente agradece de coração a todos os ouvintes, né, que estão ouvindo a gente. Muito obrigado a todos vocês. O Padre Cícero também, lá de Marabá, que está ouvindo. E a gente agradece o Padre Paulo, viu, pela sua disponibilidade e também pelas suas palavras aí. É muito bom ouvir as suas palavras, viu? Padre, dê também a bênção para nós. Eu também agradeço de coração, né? Você, Rômulo, que organizou, que me entrou em contato comigo, Rádio Filhos, e também Padre Cícero, né? Muito amigo da gente. E todos os padres, o bispo também do Alto Xingu. Invocamos a bênção de Deus por intercessão de Maria Santíssima Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco Xavier, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, São Félix, todos os nossos padroeiros e São Guido Maria Conforte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amados e chamados por Deus, ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças Amém. Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau, Padre. Amém. Obrigado a todos. Muita saudade. Morro da vontade de voltar quanto antes, logo que esta pandemia passar. Com certeza. Vamos marcar para o ano que vem aí, mês de agosto, ano que vem, encontros vocacionais aqui. Tchau, tchau. Muito bem. Tchau. Obrigado. Então, a Rádio Filhos, Rádio Voz Paraguatins, nós encerrando mais uma entrevista. Muito obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Padre Paulo. Fique com Deus e tchau, tchau.